Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. Nesta noite, continuando a nossa jornada através do livro de Êxodo, nós chegamos ao ponto em que o povo de Israel vai começar a peregrinação no deserto. Eu quero ler para começo, para início, Êxodo no capítulo 15, a primeira parte apenas do verso 22. Em seguida ao cântico de Moisés, ao cântico de Miriam, irmã de Arão, em seguida ao cântico de libertação, cântico de salvação, de redenção. O que aconteceu? Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto. Caminharam pelo deserto. Até aqui a palavra de Deus. A aflição enfrentada pelos alunos ao se prepararem para o vestibular e para a prova do Enem é uma realidade comum e estressante. A propósito, sem querer estressar quem quer que seja, nós estamos a apenas 1 mês e meio do Enem 2024, cujas provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro próximo. Embora seja algo já conhecido, vale reforçar que esse período é marcado por uma mistura de ansiedade, pressão, medo do desconhecido, sentimentos esses que podem ser esmagadores tanto para os estudantes quanto para os seus pais. A expectativa em torno desse momento, elas são enormes porque elas representam a realização de um sonho importante, qual seja, entrar na universidade. Entrar na universidade. E além da pressão interna, os alunos lidam com as expectativas de pais, professores, amigos. Outro fator estressante, a comparação com colegas intensifica a insegurança. E veja, atender a essas demandas impõe um fardo emocional pesado demais tantas vezes. Para os candidatos, cumprir metas pessoais e familiares, enfrentar a competição, a exigência das provas, lidar com constantes comparações, tudo isso aumentam a ansiedade à medida que o exame, a prova, o vestibular se aproxima. O medo do fracasso cresce e pode ser paralisante. É um peso terrível. Por outro lado, os pais também sentem essa pressão. Afinal de contas, eles compartilham os sonhos dos filhos e os pais desejam ver os filhos bem-sucedidos. Isso gera preocupações. Isso gera ansiedade sobre como os pais podem oferecer o melhor apoio aos filhos sem impor cobranças desnecessárias ou indevidas. A inquietação com o futuro dos filhos, gente, aliada ao desejo de ajudar sem sobrecarregá-los, cria uma dinâmica familiar complexa, e quem passou por isso ou está passando por isso sabe, muitas vezes essa dinâmica familiar complexa é tensa. Por uma simples razão, estudar numa universidade é sem dúvida uma experiência valiosa, que oferece acesso e conhecimento especializado. A universidade pode desenvolver habilidades críticas, profissionais,
A universidade pode ampliar as oportunidades de carreira. Além disso, a vida universitária proporciona crescimento pessoal, networking. Tudo isso coisas fundamentais para o desenvolvimento completo do indivíduo. No entanto, nem todos conseguem realizar esse sonho. Nem todos conseguem entrar na universidade. E mesmo entre aqueles que conseguem, preste atenção, há lições que simplesmente não se aprendem em uma sala de aula. Há lições sobre teologia, sobre ministério pastoral que não se aprende em seminário. Há lições sobre medicina que não se aprende na sala de aula. Independentemente disso, todos que caminham com Deus, preste atenção, acabam por frequentar o que a gente pode chamar de escola superior de ensino espiritual. Todos os crentes frequentam a escola superior de ensino espiritual. Ela tem um nome, você sabe qual é? A Unides. Unides, a Universidade do Deserto. A Universidade do Deserto. Todo crente estuda nesta universidade. É nesse contexto que Deus nos salva, treina, disciplina e santifica. Charles Spurgeon, fenomenal como sempre, renomado pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele se referiu ao deserto como, abre aspas, Oxford e Cambridge para os alunos de Deus. Oxford e Cambridge são as maiores universidades da Inglaterra. Spurgeon vai chamar o nosso deserto de Oxford e Cambridge para os alunos de Deus. Spurgeon está destacando que nas provações e nos momentos de dificuldade a gente recebe o aprendizado mais profundo e transformador. Por isso eu disse há pouco, há coisas que não se aprende em sala de aula, apenas na Unides, na Universidade do Deserto. Na Unides, na Universidade do Deserto, é onde a gente é moldado, refinado. É onde a gente aprende lições de fé, de esperança, de paciência, de humildade. A gente aprende lições sobre dependência total de Deus. Assim como as grandes universidades do mundo acadêmico preparam os estudantes para as futuras carreiras, a Unides, a Universidade do Deserto, prepara os crentes para uma vida de serviço, de devoção a Deus. A Unides ensina-nos como confiar e crescer espiritualmente através das adversidades. Na nossa jornada através do livro de Êxodo, a gente chega à parte que descreve a experiência de Israel no deserto. Essa fase da peregrinação do povo de Deus é rica em significado espiritual e ela é frequentemente interpretada como um período de purificação, de crescimento. Por exemplo, o presidente do Wheaton College, que é uma renomada universidade cristã nos Estados Unidos, o Philip Ryken, ele escreveu o seguinte, abre aspas, passar pelo deserto não era necessário para a salvação de Israel, mas era necessário para a sua santificação. Isso nos mostra que o tempo no deserto foi uma preparação, um processo de santificação necessário para que Israel se tornasse o povo que Deus desejava que esse povo se tornasse, para que somente então esse povo entrasse em Canaã, a terra prometida. Além disso, Clemente de Roma, conhecido como São Clemente I, um dos primeiros teólogos ou pais da igreja, ele viveu entre a segunda metade do século I e o início do século II. Ele também escreveu sobre o propósito santificador do deserto. Clemente afirmou que após a travessia do Mar Vermelho, sob a direção de Deus, o Senhor conduziu o povo ao deserto, abre aspas,
para que Deus pudesse extirpar os males que se apegavam a eles por uma longa familiaridade com os costumes dos egípcios. Fecha aspas. Por que o deserto? Para extirpar os males que se apegavam a eles por uma longa familiaridade com os costumes dos egípcios. Essa familiaridade, ou esses males mencionados por Clemente, referem-se àquelas influências pecaminosas que eles foram recebendo dos egípcios ao longo de séculos no Egito. Esses males eram aqueles hábitos escravizadores adquiridos durante o tempo de Israel no Egito. E embora o povo de Deus tivesse sido fisicamente libertado da escravidão, esse povo ainda precisava de uma libertação espiritual e moral das influências egípcias. Esse povo precisava de uma purificação interna que o próprio Deus operaria durante os anos de Unídes, durante os anos da escola superior de ensino espiritual do deserto. E isso é ilustrado pelo fato de que, em seus corações, esse povo repetidamente desejou retornar ao Egito, conforme foi mencionado em Atos 7:39, onde é dito que eles no seu coração voltaram ao Egito. Se às vezes você se pega se perguntando: Deus, por que tanta sequidão? Por que tanto sofrimento? Por que tanto deserto? Por que tanta areia seca? É a maneira de Deus extirpar os males que sua alma se apegou nessa longa familiaridade com o mundo caído no pecado que é o nosso. Portanto, a experiência no deserto foi um processo de transformação, onde Deus trabalhou na santificação do povo, preparando eles para a terra prometida. E assim como Israel, nós também somos peregrinos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos libertados do reino do pecado, nós atravessamos para o outro lado do mar, chegamos ao lado da esperança, pela graça, por meio da fé. Agora, também pela graça e por meio da fé, nós estamos a caminho da terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Hebreus 11:16 nos diz qual é. Interpretando toda a peregrinação do povo de Israel no Antigo Testamento, Hebreus 11:16 diz que a nossa terra prometida é a nossa pátria superior, o nosso lar celestial, uma cidade preparada por Deus. Nesta jornada de fé, no nosso deserto, Deus está nos santificando. Deus está nos ensinando a confiar nele, Deus está nos ensinando a amá-lo, a segui-lo, como o Deus indescritivelmente glorioso, inigualavelmente poderoso e incrivelmente gracioso, que cuida de cada detalhe de nossas vidas, assim como fez com Israel. Deus usa nossas dificuldades, Deus usa os nossos desafios no deserto, Deus usa as nossas dores para nos moldar, para nos purificar, para nos preparar para o destino eterno que Ele reservou para nós. Deus mesmo é quem nos conduz, Deus mesmo é quem provê para nós e nos sustenta, demonstrando a sua fidelidade em cada passo dessa jornada, gente. Pois bem, a gente precisa aprender algumas lições da experiência de Israel no deserto, porque a história deles, em muitos aspectos, também é a nossa história. É por isso que nós vamos refletir sobre a trajetória, considerando Israel no deserto, do capítulo 15, verso 22, até o final do capítulo 18,
que nos prepara para o capítulo 19, que é quando a lei será entregue no Sinai. Nós vamos ver este trecho e nós vamos examinar os testes pelos quais passaram o povo de Deus. E em conclusão eu quero mostrar para você, em analogia, uma analogia entre Israel e Cristo no deserto, observando como a experiência de Cristo se conectou à de Israel e como isso possibilitou a nossa salvação e, subsequentemente, nossa santificação e serviço. Então, primeiro, para a gente poder caminhar neste trecho, recapitule qual é a mensagem central do livro de Êxodo. Êxodo é essencialmente uma narrativa da redenção ou da libertação de Israel, que é tirado da escravidão no Egito, seguido pelo estabelecimento da aliança de Deus com o povo por meio da lei entregue a Moisés no Monte Sinai. Em outras palavras, Êxodo vai descrever como a aliança que o Senhor estabeleceu com os patriarcas em Gênesis se concretizou na forma como Deus foi formando Israel como nação no deserto. Formando Israel como um povo no deserto. E para que essa formação acontecesse, Deus mesmo foi intervindo de maneira poderosa no tempo e no espaço, para, através de Moisés, libertar Israel do jugo egípcio e, através de uma série de revelações e eventos milagrosos, estabelecer Israel como seu povo escolhido, garantindo a Israel a posse da terra de Canaã e assegurando a Israel a presença constante de Deus com eles. É isso que Êxodo quer te mostrar. E essa habitação de Deus com eles é manifestada através da aliança que será estabelecida no Sinai, onde Deus entregará a lei a Moisés. E veja bem, gente, veja bem, é muito importante você saber disso. Não dê ouvidos aos que tentam dizer para você que a lei e o Antigo Testamento não servem para nós. A lei não será apenas um conjunto de regras. A lei será um meio pelo qual Deus orientará seu povo, demonstrando sua santidade e fidelidade. A lei também vai requerer uma resposta de fé e de obediência por parte do povo de Israel, que deverá esperar em Deus para sua provisão e liderança. Então, Êxodo se torna um modelo para o relacionamento entre Deus e o povo, onde a obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus é a expressão da fé e da dedicação ao Deus que nos libertou. Até aqui, vimos como a providência de Deus se manifestou na redenção desse povo. Do capítulo 1 ao final do capítulo 4, nós estudamos a sarça ardente. Nós vimos a providência de Deus permitindo soberanamente a opressão de Israel no Egito, ao mesmo tempo que o próprio Deus preparava graciosamente um líder, Moisés, ao longo de um período prolongado. 40 anos no Egito e mais 40 anos no deserto, totalizando 80 anos de preparação. 80 anos para Deus preparar Moisés. E esse líder Moisés, moldado pelas circunstâncias e pela intervenção divina acima de tudo, se torna apto para conduzir o povo na tarefa de libertação. Apto, não por ele mesmo, mas por Deus nele e através dele. Isso foi do capítulo 1 ao 4. Do capítulo 5 em diante, até o capítulo 15, verso 21, nós vimos o cordeiro imolado. Nós vimos a providência de Deus que se manifestou novamente através da completa humilhação do Egito e dos deuses egípcios, mostrando
a supremacia do Senhor Deus de Israel, o Deus que criou o mundo, tudo que nele há, o Deus que fez uma aliança com Abraão, o Deus que preservou o seu próprio povo no Egito e agora o libertava. Deus preservou Israel por meio do sangue do cordeiro imolado, garantindo a libertação do povo para hora e lugar determinados, para que a aliança fosse concretizada no Monte Sinai. Então foi isso que vimos até o capítulo 15, verso 21. No capítulo 15, do 22, até o final do 18, é a peregrinação, antes do povo receber a lei, no capítulo 19. E nós vamos ver que antes de Deus entregar a lei ao povo, capítulo 19, verso 1 e seguintes, a providência de Deus vai conduzi-los do Mar Vermelho ao Monte Sinai. E essa jornada ela vai ser marcada pelos seguintes: provisão fiel de Deus para preservar o povo. Na mesma medida em que Deus provia para esse povo, nós vemos as atitudes lamentáveis de incredulidade, de deslealdade, de ingratidão por parte de Israel. Nós estamos em tudo isso estudando a história da redenção de Israel, ouça bem, como paradigma da nossa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente analisa a história da redenção de Israel, nós estamos observando o modelo, ou o exemplo que ilustra a forma como a nossa própria salvação é realizada através de Jesus Cristo. A libertação de Israel da escravidão no Egito e a jornada para a terra prometida tem de ser vistas como uma prefiguração ou símbolo da salvação que os cristãos experimentam em Jesus, que nos liberta do pecado, nos faz peregrinar por esta vida em santificação até chegarmos ao novo céu e à nova terra. Portanto, a história de Israel serve como um padrão que nos ajuda a entender o processo de redenção oferecido por Cristo. Então vamos lá, vamos ao texto. Até ter graciosamente redimido o seu povo da escravidão, porque a gente pode agora dividir o livro em dois grandes blocos, do capítulo 1 até o 18, verso 21, é a história da libertação. Agora do capítulo 18, 22, até o fim do livro, é a formação desse povo. E o que Deus fará no trecho que a gente está estudando hoje à noite, do verso 22, do capítulo 18, até o final, capítulo 15 e 22, até o final do capítulo 18, o que a gente vai estudar aqui é a maneira como Deus preserva seu povo. Então veja, deixa eu te dar um panorama desses capítulos, 15 e 22 até o fim do 18. Primeiro, Deus, na verdade, o que Deus fará neste capítulo, nesses capítulos, 15, 16, 17 e 18, Deus fará o seguinte: Deus irá preservar este povo de 5 situações perigosíssimas. Deus vai livrá-los da sede. Olha só a Bíblia, agora faz bem você ter uma Bíblia de papel e corrê-la aí. Capítulo 15, de 22 a 27, as águas amargas em Mara, Deus vai livrar o povo da sede. Segundo, capítulo 16, de 1 a 36, a história do maná e codornas, Deus vai livrar o povo da fome. Capítulo 17, de 1 a 7, a água da rocha, Deus vai livrar pela segunda vez o povo da sede. Sede, fome, sede. Capítulo 17, de 8 a 16, Deus vai livrar o povo do ataque cruel dos amalequitas. E no capítulo 18, Jetro, quando visita Moisés,
Deus vai livrar o povo da exaustão e do caos resultantes da falta de um sistema de liderança que seja piedoso e eficaz. Lembra que a nação está em formação? Então essa nação não pode morrer de sede. Deus livra eles 2 vezes da sede. Essa nação não pode morrer de fome. Deus manda maná e codornas. Essa nação não pode ser eliminada por inimigos, amalequitas, Deus os preserva. E essa nação não pode ficar sem um sistema de liderança que seja piedoso e eficaz, do contrário, esse povo morre exausto no meio do caos. Perceba que todas as revoluções vão na contramão do ensino bíblico. Todas as revoluções diz anarquia, abaixo a estrutura de liderança que é sempre opressora. A Bíblia diz o inverso. Ou você tem um sistema de liderança que seja piedoso e eficaz, ou o povo morre exaurido em caos. O diabo é sempre pela destituição ou destruição de lideranças, ou perversão dela, e assim por diante. Então, veja como Deus está aqui provendo sobrevivência, água, comida, água, vitória sobre os inimigos e uma liderança eficaz. Deus é tremendo. Veja, a provisão de água em Mara e Elim, capítulo 15, de 22 a 27. Deus transformou as águas amargas de Mara em água potável. E em seguida conduziu o povo a Elim. E o que eles encontraram em Elim? Tudo que Goiás está precisando nesses dias. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um sinal de descanso e de provisão abundantes. Capítulo 16, a provisão de maná e codornas. O Senhor proveu maná diariamente. E numa ocasião Deus enviou codornas para alimentá-los, ensinando a eles como depender de Deus para a provisão diária. Capítulo 17, a água da rocha em Refidim, do verso 1 ao 7, o povo se encontra sem água de novo, os mesmos problemas se repetem, a vida é assim. E Deus ordena a Moisés que batesse numa rocha em Horebe. Horebe é outro nome para Sinai. E dessa rocha flui água suficiente para saciar a congregação. Capítulo 17, do 8 ao 16, Deus concedeu vitória a Israel sobre os amalequitas, mostrando que Deus não apenas provê para as necessidades físicas, mas também protege o povo em batalhas. E as nossas são inúmeras, sendo que a principal delas não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E no capítulo 18, Deus estabeleceu um sistema de liderança através do conselho de Jetro, sogro de Moisés, um homem pagão. Deus ensinando o valor da graça comum. Deus providenciou um sistema de liderança e de justiça mais eficientes, preservou a nação do desgaste, garantiu a ordem, a justiça entre o povo. Meu povo, veja, eu fiz questão de amassar bem o panorama geral, esses 5 atos, porque às vezes na nossa leitura diária de carreirinha, como deve ser, a gente não toma o devido tempo para a gente olhar por cima e ver, porque agora faz sentido, o que Deus está fazendo entre o cântico de libertação e a entrega da lei. Deus está preservando esse povo no deserto, Deus está purificando esse povo no deserto, Deus vai prover água, Deus vai prover comida, Deus vai prover água de novo, Deus vai livrá-los de inimigos com vistas a extingui-los, Deus vai prover liderança piedosa. É Deus quer que você enxergue. O que o povo está fazendo? Está igual gato, comendo e miando, comendo e reclamando. Assim somos nós. Esses 5 atos demonstram o cuidado contínuo de Deus, preservando o seu próprio povo. Em cada um desses atos,
nós vemos o pecado de Israel. Porque é interessante, você vai observar isso. Na mesma proporção em que Moisés vai deixando claro para nós a provisão de Deus, sustentando, protegendo, organizando, em vez desse povo responder com fé e gratidão, eles pronta e frequentemente reagem com queixas, no primeiro episódio, murmurações, no segundo episódio, questionamentos, no terceiro episódio, inconstância, no quarto episódio, e uma desorganização natural, no quinto episódio. Moisés quer que você veja esse contraste. Na mesma medida em que Deus sustenta, protege, organiza, o povo, em vez de responder com fé, com gratidão, reage com queixa, murmuração, questionamento, inconstância e desorganização. Em cada um desses eventos, o pecado de Israel foi principalmente a falta de fé. Essa é a raiz de todos os nossos males. Eu sei que você já leu na sua Bíblia que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas o que é o amor ao dinheiro, se não fé no dinheiro? A fé na coisa errada é a raiz de todos os males. E amor é outra maneira de definir fé. Amor ao dinheiro, fé no dinheiro. Você tira a sua fé de Deus e coloca noutra coisa, o que vai acontecer com você? Você vai reagir de maneira pecaminosa. Essa falta de confiança, o pecado da incredulidade, levou a uma série de reações pecaminosas, como murmuração. A murmuração é fruto da incredulidade. Contendas são fruto de incredulidade. Dependência excessiva de sinais físicos, o povo buscando todo dia um sinal de Deus para ter certeza de que Deus estava com eles, exatamente como a igreja evangélica contemporânea. Em vez de uma fé firme no caráter de Deus, nas promessas já reveladas por Deus. Essas reações revelam a natureza humana, de buscar garantias visíveis, imediatas, mesmo quando Deus já tenha provado repetidamente a capacidade dele para prover para nós e nos proteger. E em vez de confiar no plano divino, em vez de confiar na providência de Deus, preste atenção, em vez de confiar no caráter do homem que Deus preparou para libertá-los, esse povo questiona Deus e questiona Moisés, o caráter de Moisés. Como isso deve ter sido doloroso para Moisés. Primeiro, Moisés poderia ter dito, eu não pedi para vir aqui. Quando eu tentei, eu não consegui, eu fugi. Fui para Midian, estou lá tranquilo com a minha família. Mas Deus o prepara e o envia. E a incredulidade do povo fez esse povo não apenas questionar o caráter do Deus que enviou Moisés, mas questionar o próprio caráter de Moisés enviado por Deus. Por isso que, em última instância, quando se queixam de líderes, Samuel aprendeu essa lição. Samuel ouviu de Deus, Deus dizendo, Samuel, não fica triste, porque esse povo, na verdade, eles não estão contra você, eles estão contra mim, que levantei você. Não fica triste. Em vez de confiarem no plano divino, na providência de Deus, assim como o povo de Israel, constantemente a gente falha em reconhecer que o Senhor está no controle. E que suas provisões são suficientes para cada necessidade que surja no deserto. Agora a gente vai no texto. Primeiro, a provisão de água em Mara e Elim, Êxodo 15, 22. Deus vai prover água potável, bem-estar. E esse episódio vai mostrar também a paciência e a misericórdia de Deus, que apesar da incredulidade expressa através de queixas, Deus vai transformar água amarga em água potável e, além disso, vai prometer bênçãos futuras, se o povo obedecer aos seus mandamentos. Olha o verso 22. Em seguida,
Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho. Você não pode deixar de prestar atenção nessa expressão na NVT em seguida. Porque Moisés quer que você se enxergue o seguinte: olha o que aconteceu logo depois que eles saíram do culto. Olha o que aconteceu logo depois de eles terem cantado o cântico de redenção, de salvação, falado do Deus Todo-Poderoso, que acabou com os egípcios em favor deles. Miriam tocando seu pandeiro, cantando, todo mundo cantando com fôlego e fervor. Olha o que aconteceu em seguida. Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem achar água. Quanto tempo dura a memória do povo de Deus? Muito pouco. Em 3 dias, eles sentiram sede. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber, por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. Começa a saga de um pastor. Porque no começo tudo é bacana. É lua de mel. Mas o tempo passa. O pastor é homem como qualquer outro. Acerta, erra, acerta. O pai é assim também. A mãe é assim também. Filhos também se revoltam contra pais. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade dele ao povo. Ou provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, eu não farei vocês sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Essa intervenção divina em Mara, veja, não apenas aliviava a necessidade imediata do povo, matar a sede, mas também introduzia uma importante lição espiritual. Obediência a Deus pela fé traz bem-estar e cura. Deus estava ensinando Israel que a sua provisão não se limitava a suprir água, necessidades físicas, mas também incluía cuidar do bem-estar como um todo, espiritual e físico, condicionado à obediência pela fé. Segundo, provisão de maná e codorna, capítulo 16. Tá bom, a gente matou a sede, mas cadê o churrasco? Cadê a mandioca cozida? Cadê o manjar do Egito? Ê, povinho, sem vergonha. Eu só falo assim porque eu sou desse povo. Você também. Israel murmurou novamente, dessa vez por falta de alimento. Eles acusaram Moisés e Arão. Veja que a intensidade da revolta vai aumentando. Olha o que eles vão dizer. Verso 1, capítulo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, tão pertinho do lugar onde receberão a lei. No 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. 2 meses e 15 dias, desde que deixaram o Egito. É muito pouco tempo, é muito pouco tempo. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e agora Arão. O titular e o auxiliar. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, meu Deus, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade.
Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Questionam o caráter de Moisés, gente. Cuidado. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Veja que o que está em jogo nas nossas necessidades físicas e na forma como Deus supre para nós cada necessidade física, nunca é apenas matar a fome ou a sede, ou cobrir o corpo. Como reagiremos diante de tamanha provisão? É sempre assim. No sexto dia, quando recolheram o alimento e o prepararam, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e não eu e Arão, foi Deus. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós. Que apelo, gente. O que a gente fez para vocês estarem com tanta raiva da gente? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. O que Moisés faz? Verso 9, em seguida, Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, porque ele ouviu suas queixas. Não é oração aqui não, aqui é que ele ouviu o resmungo de vocês. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto. Olha que interessante, olhou em direção àquilo que eles mais temiam e menos queriam, a ponto de acabar com Moisés e Arão. O que vocês fizeram nos trazendo para esse deserto? Olha o que Deus faz agora. Olhe na direção do deserto. Sabe o que vocês virão? A glória do Senhor no lugar onde vocês não queriam estar. É assim que Deus faz. É seco, falta água, falta comida, mas é aqui que vocês verão a glória do Senhor na nuvem. Que coisa maravilhosa. Sua principal oração, crente, tem que sempre ser a seguinte: Deus, abre meus olhos para que eu veja. Abra meus ouvidos para que eu ouça, porque o Senhor tem dado tanto e tem feito tanto, e eu não tenho visto, e eu não tenho ouvido, e eu não tenho crido, e por isso murmuro, queixo, reclamo, acuso, condeno. Quem é que queria ir para um deserto? Sim, eu quero ser libertado dessa escravidão no Egito, mas por favor, que não seja através de um deserto, mas é no deserto que se vê a glória do Senhor. Porque é a maneira de Deus ensinar a você e a mim. Não pode haver competidores. Aqui é seco, quente, estéril, mas eu estou aqui. Aprendam-se a contentarem-se apenas comigo presente. É isso que Deus está ensinando. Não queiram se contentar com água fresca, não queiram se contentar com comida, não queiram se contentar com as coisas desta vida. Contentem-se com a minha presença. Eis que estou convosco. Vejam a glória do Senhor na nuvem. Verso 11. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes:
Ao entardecer, vocês terão carne para comer, e pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Eu acho que nesses dias que a gente está vivendo em Goiás, dá para a gente entender o valor da umidade. Consegue perceber, gente? Estava úmido de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Verso 16. A provisão de Deus vai se mostrar suficiente e vai ensinar sobre fé e descanso. Verso 16. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária. E se Moisés ficasse ao redor da mesa do povo de Deus quando come em dia de festa? Só a quantidade necessária. 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. Eles devem ter ficado pensando: eu não, amanhã cedo, acordar cedo de novo, ir lá pegar, aquele povo vai estar na frente, eu não vou pegar fila, eu já vou guardar um pouquinho. Tá bom, faz isso. A essa altura a comida estava cheia de vermes e fedia. Moisés ficou furioso com eles. Calma, Moisés, está só começando. Você não viu nada desse povo ainda. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária, e quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o Senhor que ordenou. Amanhã não é dia de recolher. Amanhã é o dia do Senhor. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro, porque, óbvio, agora eles estão seguindo a vontade de Deus. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Confiem na providência de Deus e descansem. Isso é o valor do domingo, crente. Esse é o valor do domingo. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas instruções e às minhas ordens? Veja que eles pagaram mico por não obedecerem a Deus. Foram, chegou lá, não tinha nada fora da tenda. Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, Ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou em Deus. Deus quer ensinar isso com o dia do Senhor para eles. Descansem, esperem em mim, obedeçam o que eu digo e descansem. É duro, hein, gente? Mas é o que Deus nos manda fazer. E aí, do verso 31 ao 36, Moisés vai dizer que os israelitas deveriam chamar aquela comida de maná,
E Moisés vai dizer que o Senhor ordenou que eles enchessem vasilhas e colocassem isso como memorial. Por quê? Porque a provisão vai ter de ser trazida à memória, como alimento para a fé. Da mesma forma que o pão e o cálice trazem à memória, como alimento para a nossa fé, a obra de Cristo por nós. O povo de Deus precisa de memoriais. O povo de Deus precisa do batismo e da ceia como memoriais. Agora, a provisão de Deus, e Moisés vai interpretar esse incidente, lá em Deuteronômio 8, a provisão de Deus era, acima de tudo, santificadora. Abre em Deuteronômio 8. Moisés vai refletir sobre o maná e vai dizer que o pão milagroso não tinha como propósito apenas matar a fome, mas visava também ensinar uma lição profundamente espiritual. Olha o valor do deserto. Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos. Lá no fim da estrada, quase tendo já a terra de Canaã diante dos olhos, prestes para entrarem, Moisés está lembrando esse incidente que a gente está estudando hoje. 40 anos depois desse incidente, Moisés está explicando para eles por que Deus fez eles passarem pelo que passaram durante 40 anos. Por que a Unides? Por que a Universidade do Deserto? Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os. Deus humilha a gente. Pedro entende, vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E a humilhação de que Pedro está falando é o sofrimento. O contexto de Pedro é sofrimento. O sofrimento é humilhante. Deus nos humilha, Deus nos põe à prova, mas na verdade Ele está pondo à prova o seu caráter, para ver se você obedece ou não a seus mandamentos. E Moisés reforça, sim, Deus os humilhou, permitindo que tivessem fome. Deus os humilhou, permitindo que tivessem fome. Vocês acharam que foi um erro de cálculo de Moisés. Vocês acharam que foi um erro de cálculo de Arão. Vocês questionaram a liderança deles. Mas era Deus. Era Deus conduzindo vocês para que tivessem fome. E para quê? Para em seguida sustentar com maná um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para Deus cuidar de vocês de uma maneira que você nunca imaginou que seria possível. E para que isso, Moisés? Para ensinar que as pessoas não vivem só de pão, de água, mas da palavra que vem da boca do Senhor. É por isso que a gente atravessa desertos. Então, tanto em Mara, Êxodo 15, 22 a 27, quanto desta vez, Êxodo 16, de 1 a 36, Israel experimentou a graça da provisão do Senhor no deserto. Primeiro Deus deu água, depois descanso e também deu carne e maná, ensinando eles a confiarem. Capítulo 17, de 1 a 7, agora eu vou ser rápido. O povo vai mostrar que eles não aprenderam a lição. Olha o verso 1. Por ordem do Senhor, capítulo 17 de Êxodo, verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. Humilhando, eles estão sendo humilhados. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. De novo, eles já passaram por isso. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Olha a aflição desse pastor. Olha o que ele vai dizer. Por que vocês brigam comigo? Por que vocês põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós e nossos filhos e nossos animais?
Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão prontos para me apedrejar, estão a ponto de me apedrejar. O que eu faço com esse rebanho? É seu rebanho. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Eu me colocarei diante de você na rocha no monte Horebe ou Sinai. Bata na rocha uma vez, e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. E eles beberam água. Não precisava ter murmurado, não precisava ter se queixado, era a hora de confiar. Nós já passamos por isso. E Deus já proveu para nós. Moisés, eu vejo que até você está com dificuldade. Que tal a gente orar juntos? A gente já passou por isso. Mas não é assim que eles reagem. Moisés chamou aquele lugar de Massá, que literalmente significa prova, e Meribá, contenda. Eu ainda não vi, mas seria muito criativo se fundassem a Igreja Batista de Massá e Meribá. Porque tem muita igreja que é lugar de prova e contenda. Presbiteriana também. Todas as igrejas, na verdade. O povo de Israel discutiu com Moisés, pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Agora estão questionando a presença de Deus, veja bem. Moisés, Deus está conosco ou não? Por que vocês estão dizendo que Deus não está conosco? Porque nós não estamos vendo milagre. Não tem milagre, está faltando água. Deus está conosco tão somente enquanto Ele opera milagres. É assim até hoje. Tem gente que sai de igreja porque não vê milagre. Nunca leram Êxodo. Deus não nos guia por milagres, mas pela sua palavra. É isso que Deus está fazendo com esse povo o tempo todo. Povo de dura cerviz. Sabe o que significa cerviz? Eu sempre ouvi essa expressão e sempre repeti: ô povo de dura cerviz. Aí eu dei um chat GPT. Chat GPT, o que é povo de dura cerviz? Lembrando que a palavra cerviz se refere à parte de trás do pescoço. E dura cerviz sugere alguém que não se inclina. Ou seja, alguém que não se submete, que não se humilha diante de Deus. Assim era o povo de Israel no deserto. Aí vem o capítulo 17, de 8 a 16, os amalequitas querem destruir Israel. O que vai acontecer? Eu não vou ler o texto. Deus vai dizer no verso 14 do capítulo 17, escreva isto em um rolo como lembrança permanente, leiam em voz alta para Josué, apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de Javé, Yavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. E disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Ou seja, Josué fez o que Moisés lhe ordenou, verso 10, lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. E enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. E Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sustentar. E um de cada lado mantiveram as mãos de Moisés erguida. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O que Deus está ensinando? O poder vem de Deus. O poder vem da intercessão. O poder vem do cuidado mútuo. Moisés sozinho, cansado, não aguentava impor as mãos. Tão necessário para que a vitória fosse garantida. Eles então vêm em socorro, eles vêm em auxílio. Deus está ensinando esse povo.
Capítulo 18 é quando Jetro vai trazer a família de Moisés de volta para ele, de Midian até o Sinai. Veja aí, do verso 1 ao verso 6. Jetro reage ao relato dos milagres de Deus em favor de Israel. Moisés conta para ele, capítulo 18, de 7 a 12. E a reação é tremenda no verso 10. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. E olha o testemunho, esse homem convertido agora. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. No verso 13... Moisés se senta para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperava diante dele em pé, desde cedo até a tarde. Pior do que fila do SUS. E o sogro de Jetro vê aquilo e diz: não vai dar certo. Se Moisés não aprender a delegar, se ele não levantar entre o povo homens de caráter, de piedade, que possam dividir a tarefa com ele, e Moisés sim, cuidar só daqueles casos maiores, Moisés vai morrer e o povo vai perecer. E aí é a lição sobre liderança. É a lição sobre o povo de Deus que precisa ter uma estrutura de liderança que vise cuidar de gente. Porque era isso que Jetro queria que Moisés fizesse. E era isso que Moisés estava buscando fazer, só que sozinho. E daquele jeito ele não conseguiria. É por isso, meu povo, que eu tenho investido tão pesadamente na escola da palavra. Essa igreja precisa de homens que amam Jesus, homens de caráter, que possam se juntar aos pastores desta igreja como presbíteros que cuidam, que pastoreiam esse rebanho. A lição é muito clara aqui em Êxodo 18. Diáconos que servem às necessidades físicas das pessoas, enquanto os presbíteros se dedicam à palavra e à oração para pastorear o rebanho. E não é em todas as situações que um pastor conseguirá ir. Olha o Jetro fala isso para Moisés. Você não dá conta de ir em todas as bolas, Moisés. Há casos em que um homem piedoso da igreja fará o papel. Você não consegue ir em todas as bolas, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de auxiliares, você precisa de gente. Se você insistir nisso, você vai morrer e esse povo vai perecer. Não vai ter adiantado eu matar a sede de vocês, matar a fome de vocês, livrar vocês de amalequitas. A destruição de Israel não virá por falta de água, por falta de comida, nem por opressão de inimigos. A destruição de Israel virá por falta de uma eclesiologia correta. A destruição de uma igreja, meu povo, pode acontecer por falta de uma liderança apropriadamente estabelecida e que esteja exercendo seu papel. Capítulo 18 de Êxodo nos mostra que o pastor Moisés não daria conta daquela igreja. Como pastor nenhum dá conta de uma igreja sozinho. Então o que temos aqui às terças-feiras não é só um programa, não. É um programa de ensino, de capacitação. Porque esta igreja precisa de homens que pastoreiem. Não são apenas de homens que estejam em comissão de finanças, fazendo as análises dos números que são fundamentais para a transparência, para a prestação de contas, apenas reuniões de estratégia, plenas planilhas e gráficos bonitinhos. Não. Nosso fim último não são essas estruturas de treliça. O nosso fim último é gente sendo cuidada. E Moisés aprendeu isso. E essa seria a grande tentação se ele não aprendesse.
Israel estava farta de água, farta de comida, livre dos amalequitas, mas implodia, sem que eles estivessem percebendo. Morria, porque Moisés sozinho não dava conta. É uma lição muito forte, muito grande. Se você não entender isso como uma ameaça, você jamais entenderá Êxodo 18 nesse contexto do livro de Êxodo. Por que uma lição sobre liderança, ou sobre cuidar de gente, está aqui, enquanto o povo peregrina pelo deserto? Está aqui para nos mostrar que, ainda que muito bem intencionadamente, pastores podem se arrebentar e arrebentar uma igreja, se eles não souberem escolher os homens certos para discipular e eles, por sua vez, servir o rebanho. E as mulheres, pastor? Da mesma forma, à luz de Tito, capítulo 2, as mulheres mais velhas, aconselhando as mais novas, cuidando delas, ensinando a elas o que é viver piedosamente. Oh, minhas irmãs, se vocês entendessem o papel poderosíssimo que vocês mulheres têm no cuidar umas das outras e, sobretudo, das novas, no sentido de ensiná-las o Evangelho e como viver o Evangelho, isso seria revolucionário. E é por isso que nós temos a MCM toda terça-feira, à tarde. É por isso que nós temos o encontro de mulheres da palavra uma vez por mês à noite, como teremos terça agora. E neste momento específico, as mulheres estão estudando uma vez por mês os atributos, as qualidades de Deus, para que elas absorvam essas qualidades e vivam isso na prática. Uma igreja, para fazer diferença, para abençoar seu povo e sua gente, ela precisa de uma liderança saudável. Homens com seu papel de cabeça e liderança, conforme a Bíblia estabelece, e mulheres como auxiliadoras idôneas. Essa é a sinfonia divina para uma igreja local. Então sim, Deus nos dá água, Deus nos dá comida, Deus nos livra de inimigos, mas Deus também nos dá na sua palavra sabedoria para sabermos liderar. Concluindo, eu quero te dar 3 lições. Primeira, confie na providência de Deus para suas necessidades diárias. O que Israel precisava aprender é que Deus estava sempre com eles, mesmo quando eles sentiam sede. E muitas vezes foi Deus mesmo quem os conduziu a ter sede e fome, para que eles aprendessem a não viver resmungando. Agora eu quero ver. Agora não tem a cozinheira do Egito. Quero ver o que vamos fazer agora. E o que tem de gente assim, igreja? Agora não tem o alho do Egito. Agora não tem a cebola do Egito. Quero ver agora como é que vai ser esse povo. E Deus dizendo, não é isso. Não se trata nem de Moisés, quanto mais de cozinheiro de Egito. Não se trata dessas coisas. Se trata de vocês confiarem em mim. Confiarem que eu conduzo vocês, eu faço vocês perambularem, eu quero tirar o Egito de vocês. E prova de que o Egito está aí, é que quando falta alguma coisa de lá, vocês murmuram, vocês queixam, vocês condenam, vocês agridem, vocês acusam. Confie na providência de Deus para suas necessidades diárias. Confie na condução de Deus através dos líderes que Ele coloca sobre vocês. E a única maneira de nós vencermos a preocupação é trazer à memória os grandes feitos de Deus. Porque não foi à toa que Deus mandou eles guardarem o maná junto com a lei. Lembrem-se, olhem para esse maná e nunca se esqueçam. Eu sempre provi para vocês e eu sempre proverei. Olhem para a ceia do Senhor, uma vez por mês pelo menos, e lembrem-se, eu provi para vocês o Cordeiro, que liberta vocês do pecado. Se eu provi meu único filho, para salvar vocês do pecado, será que eu não proverei para vocês todas as coisas em Cristo? Esse é o chamado de Deus para a sua vida hoje à noite.
Confie no Filho de Deus para suas necessidades mais profundas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo é a rocha espiritual. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 10. E essa rocha foi ferida uma vez. E dela saiu água no Calvário. Da segunda vez, essa rocha não deverá ser ferida. Deverá ser falada, clamada. Tony Merida fez essa aplicação. Chega perto de uma alegoria, mas achei bonitinho. Da primeira vez, Deus disse a Moisés, bata na rocha. No segundo episódio, Deus diz, não bata na rocha, apenas fale com ela. Aí o Merida, uma boa alegoria, acho que, né? Cristo foi ferido uma vez, a rocha espiritual. E agora que ele foi ferido, morreu e ressuscitou, basta você dizer a ele, misericórdia de mim, e ele derrama água viva sobre a sua vida. Basta você clamar. Então confie no Filho de Deus para suas necessidades mais profundas. E por último, confie na graça e no poder de Deus para viver em serviço aos outros. Moisés e Arão nos ensinam. É muito difícil servir pessoas. Elas questionam a gente nos nossos motivos mais especiais. Criticam, machucam. Mas Moisés nos ensinou, em última instância, elas estão criticando Deus, porque é Ele quem levanta homens e mulheres para servir. Sirva, coloque-se para servir. Nossa igreja precisa de homens e mulheres que servem. Servem uns aos outros, servem com alegria, servem com sorriso. Nós não somos perfeitos, gente. Estamos longe de ser. Tão longe que Deus está nos fazendo peregrinar 40 anos para arrancar o Egito de nós. Mas as lições que os filhos de Deus aprendem na Unides, a Universidade do Deserto, é viver confiando em Deus para prover, salvar e nos capacitar para servir. Servir as crianças no ministério infantil, servir em pequenos grupos, servir ensinando, servir discipulando, servir ligando para alguém durante a semana e dizendo, vamos tomar um café junto, eu quero ler um texto bíblico que tem falado comigo e eu acho que vai te fazer bem. É tão pouco, é tão fácil servir, às vezes você fica pensando, mas eu não tenho cargo, aonde eu vou servir na igreja? Faz o seguinte, faz aquilo que é mais difícil e mais necessário. Liga para as pessoas, escreva. Senta comigo hoje, me dê meia hora do seu tempo, eu quero só ler um texto bíblico e orar com você. Ah, não posso, pode ser por telefone, eu posso fazer uma chamada de vídeo? Não, eu não fui no salão hoje, não tem problema não, põe um boné. Sirva desse modo. Saia do seu sofá, saia do seu dorama. Sério, saia dessa Netflix desgraçada que só molda você para o pecado. Veja, não é pecado ver Netflix, eu assisto, tá? O ponto é isso se tornar sua refeição. O ponto é você fazer da Netflix e do dorama e das séries o alimento de escape para sua alma. Para com isso. Encontra maneiras de receber gente na sua casa. Você sabe fazer um bolo, convida o vizinho. Ah, mas vai sujar meu sofá. Depois no Instagram você acha um monte de gente que lava sofá. É caro lavar sofá, pastor, parcela. Mas receba gente na sua casa. Sirva. Leve bolo, leve uma comida, leve um agrado. Sente com a pessoa durante a semana. Deus nos chama para isso. Vai ser difícil. Vão criticar você, vão machucar você, vão ferir você, vão interpretar mal você. Ô meu povo, quantas vezes eu já perdi sono, meio da noite, lembrando de coisas faladas sobre mim, que passaram longe de ser verdade. Mas sabe o que é bom? Eu nunca cheguei perto de dizer, eu vou chutar o pau da goiaba. Nunca, graças a Deus.
Isso não vem de mim, isso vem de Deus. Deus te chama para servir. Afinal, a vida é um vapor. Eu vou sair daqui e eu vou para o velório de um jovem de 20 anos. Saudável, lindo, forte, indo realizar um sonho, jogar futebol americano. E que o Senhor o chamou para si. E a pergunta é: ó Deus, como o Senhor quer se revelar a mim em meio a tudo isso? Como o Senhor quer usar minha vida? Nós estamos peregrinando no deserto para aprender. Aprender a confiar em Deus. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A confiar que Deus mesmo nos põe diante dos mesmos problemas de novo, para a gente confiar nele e parar de murmurar. E esquece do bebedor do Egito, esquece do cozinheiro do Egito, esquece da cebola e do alho do Egito, esquece do conforto do Egito. Olhe para o deserto e veja a glória de Deus. Olhe para Jesus e seja salvo. E queira servir como Moisés. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu suplico graça sobre nós, sobre esta igreja. A tua palavra ela é tão clara, ela é tão linda. Trate de nós, meu Deus. Trate de mim. Revela-nos Jesus glorioso, de modo a esquecermos dos apelos do Egito. O Senhor sempre mata a nossa sede, o Senhor sempre mata a nossa fome, o Senhor sempre nos livra dos amalequitas, e o Senhor sempre tem palavra de sabedoria para sabermos como cuidar uns dos outros. Jetro ensinou para Moisés. Jetro ensinou para Moisés o sacerdócio de todos os crentes. Os crentes são chamados a servir uns aos outros, enquanto os líderes os capacitam para esse ministério. Dá-nos olhos para ver isso. Ó Deus, tem sido um deserto esta vida. Tem sido difícil viver nestes dias, em todos os aspectos. Acentua tudo isso o clima, a temperatura, a sequidão. Ó Deus, de verdade, nada diferente do que esse povo passou atravessando o deserto, do Mar Vermelho até o Sinai. Nada. Como na tua providência o Senhor nos traz este texto bíblico para esta época de deserto, de secura, para nos ensinar. Dá-nos um coração igual ao teu. Ó Deus, e agora eu vou até o Aelson, eu vou até a Kate, até a Laís. Dá-me palavras de vida eterna para eles. Abençoa-los ali, Pai. Abençoa-los ali enquanto velam o corpo tão lindo do filho. E continue sustentando a fé deles, que os faz crer de verdade, como de fato é. Eles entregaram o filho ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Ensina-nos, Deus, a viver debaixo dessa providência tão severa tantas vezes. Livra-nos de murmurar, de queixar, de blasfemar. Ó Deus, misericórdia, Maranata, volta, Senhor Jesus, vem nos buscar. Vem buscar o seu povo.
Que deserto terrível tem sido essa vida aqui. Quantas dores, quantas perdas, quantas agressões verbais, físicas. Oh, meu Pai, está doendo viver. Traga à nossa memória o que pode dar esperança. Ensina-nos a andar por esse deserto. Ensina-nos, dá-nos água. Dá-nos o pão do céu. Dá-nos sabedoria. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje aqui e para sempre, onde quer que o seu povo esteja. Amém.